Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 32 de Ciências. Na nossa aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho mais sobre a água como uma substância essencial. Nossos objetivos da nossa aula de hoje são identificar misturas da vida diária com base nas suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo também a sua composição. Nós também vamos compreender um pouquinho mais sobre os conceitos de solvente e dissoluto. Então, para início de conversa, pessoal, em ciências nós estudamos que matéria, e as suas respectivas transformações. Vimos sobre as misturas e percebemos que temos um elemento essencial nas nossas aulas, na nossa vida, que é a água. Sim, é ela mesma, a água. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse elemento essencial para a existência humana. Então, dando início à nossa temática sobre a água, eu começo mostrando o nosso planeta Terra. Reparem aqui, quarto ano, que boa parte, azul, ali ele vai representar a camada de água. Vocês sabiam que 70% do nosso planeta ele é coberto por água? Então, a água ela é em maior quantidade do que a própria Terra, certo? Que é a região ali terrestre. Mas não é só a Terra que tem água, que tem uma grande quantidade de água. Se nós olharmos os diferentes organismos, nós vamos perceber a quantidade de água existente em cada um deles. Então, dá uma olhadinha aqui comigo. Nós vamos ter o ser humano, que ele vai ter ali entre 60%, 65% até 70% da sua composição de água, certo? Nós vamos ter um peixe, que ele fica ali na média dos 67%. Os vegetais, as frutas, no geral, têm 85% da composição delas feita de água. Uma água viva, como o nome já diz, água viva, tem 98% da composição sendo água. Um cachorro ele é bem parecido ali com o ser humano. Na questão da água do corpo do animal, são 65%. Uma galinha, um galo, tem 74% de água. Uma lagosta, 74%. Um sapo, ele tem 78%. A batata, ali, 78%. O tomate, ali, como fruta, eles ficam em cerca de 88% até 95% da sua composição sendo água. Em geral, os animais e também os vegetais, ele possui uma grande quantidade de água na sua constituição. E o mais importante, todos os organismos vivos da Terra necessitam de água para a sua sobrevivência. Tudo isso demonstra que a água ela é muito importante para a nossa vida. Então agora eu vou explicar para vocês o que é a água. Então a água, pessoal, ela é uma molécula que ela é composta por 3 átomos, tá? Então dá uma olhada aqui. Para a gente formar a água, a gente tem que ter uma molécula de oxigênio e 2 moléculas de hidrogênio, certo? Então ali essa seria uma composição, uma ilustração sobre a composição da água. E ela é a única substância que ela pode ser encontrada na natureza nos 3 estados físicos, tanto no sólido, como no líquido, como no gasoso. Então, pensando de uma maneira geral na natureza, no sólido, onde que a gente encontra água? Geralmente nas geleiras. No líquido, através dos mares, lagos, das cachoeiras. E do gasoso, nesse estado gasoso, a gente vai ver a umidade do ar, certo? Quando uma floresta ou até mesmo a gente está em um local mais retirado, começam a sair aquelas fumacinhas, certo, do ar. Isso seria a umidade do ar, seria o estado gasoso que a água se encontra.
Até mesmo numa gotinha de orvalho a gente sabe que ali também é o estado gasoso, passou por um processo durante a noite e se gaseificou, podemos dizer assim. Uma garrafa de água, né, ela pode estourar quando nós colocamos ela no congelador, por exemplo. Outro fator interessante é que, se observar, a água ela não tem uma coloração e ela também é inodora, ou seja, ela não tem cheiro e também não tem sabor. Porém, né, se nós misturarmos algo, né, como por exemplo um suco, nós vamos ter uma cor e um sabor diferente. Mas a água, assim, ó, por si própria, ela não tem cheiro e também não tem gosto. Vale lembrar que a partir de 0 grau, a água ela passa por um processo de transformação, que seria do líquido para o estado sólido. E que seriam ali, a gente tem o exemplo das pedrinhas de gelo, né, o cubinho de gelo. E a partir dos 100 graus, o líquido ele passa também para o estado de vapor. Então ali eu tenho um caldeirão fervendo, uma panela, que está transformando aquele líquido em um vapor. Nós vamos ter a água doce e também a água salgada. A água doce que nós consumimos, ela tem um pouco de sal dissolvido. Já a água do mar, por exemplo, ela tem 35 vezes a quantidade de sal dissolvida. Por isso que quando a gente vai na praia, a gente não consegue ficar com o olho aberto, né? A gente não consegue beber aquela água, né? Então é bem diferente. Nós vamos ter a classificação de uma água doce, que é a que nós bebemos, mas não propriamente tem açúcar, né? É só a nominação dela, que é a água doce, e a água salgada, que geralmente a gente encontra na praia ou no litoral. A água ela é um solvente, ela é considerada um solvente universal. Por quê? A água é uma substância essencial para a manutenção da vida aqui na Terra. Uma das mais importantes características da água é a capacidade de dissolver outras substâncias, né? A água ela é considerada um solvente universal porque ela é muito abundante na Terra e ela é capaz de dissolver grande parte das substâncias que são conhecidas. A propriedade que a água tem de atuar como solvente é que ela é fundamental para a vida. No sangue, por exemplo, há várias substâncias, como sais minerais, as vitaminas, açúcar dentro do nosso sangue, entre outras que são transportadas e também são dissolvidas na água e pela água também. Então a gente tem ali um exemplo das hemoglobinas, né? Então elas vão captar essas substâncias e elas são levadas, elas são transformadas, dissolvidas a partir da água. E agora nós vamos pensar um pouquinho. Vários materiais eles são dissolvidos na água, ou seja, se dissolve na água se são misturados. Se misturarmos, por exemplo, um copo de água com uma colher de sal e outro copo, né, água e uma colher de açúcar e mexermos, as misturas elas vão se dissolver? Sim ou não? A gente já trabalhou sobre as misturas, então eu só estou recapitulando um pouquinho com vocês. Então, nós vamos ter sim, né? Tanto que a gente não vai conseguir identificar qual seria o copo com água e açúcar, qual seria o copo de água e sal. Então, a gente vai ter a água como um solvente. Outro exemplo ali seria o sal, que ele recebe em ciências uma denominação como soluto. E a mistura de água e sal vai ser uma solução. Então, a partir dessa mistura, nós temos uma solução que é conhecida como a mistura de água e sal. O solvente, ele ocupa a maior parte de uma solução e geralmente está na forma líquida, tá? A água é dito como o ser solvente mais comum na vida cotidiana. Por isso é chamada, né, de solvente universal, pois tem a capacidade de dissolver qualquer substância, seja ela em gás, sólido ou até mesmo líquido.
Alguns exemplos de solventes também que nós vamos ter. A água, né, que é o principal, solvente universal. A acetona, quando a mamãe lá vai tirar o esmalte da unha, essa solução é um solvente, então vai ser a acetona. O álcool, por isso que a gente usa tanto álcool para diversas soluções, né? Até mesmo agora contra o coronavírus, porque ele é um solvente também muito forte. A gasolina, que é utilizada lá no carro, também é considerada um solvente. Já o soluto, ele é considerado o dispensor e ele pode ser definido como uma substância, no caso, dissolvida, ou seja, aqui se distribui no interior de uma substância na forma de pequenas partículas, certo? Então, além disso, em razão do tamanho das partículas dispersas, né, que elas ficam separadas, essas misturas elas não podem ser separadas por meios de técnicas físicas, né, com a mão. Mas a gente pode utilizar a filtração, a decantação, a centrifugação, mas somente por um meio de técnicas químicas, como também a destilação. A gente também já estudou um pouquinho sobre essas técnicas ali de separação de produto, né, de soluto e de solvente. As partículas de soluto, no caso, em uma solução elas não podem ser vistas a olho nu, elas não podem ser vistas. Além disso, é uma solução que não permite com que os raios de luz se espalhem e também ela é estável. O soluto ele é uma solução que não pode ser separado por filtração, né, ou mecanicamente, como a gente diz, e ele é composto apenas por uma fase. Alguns exemplos de solutos são o leite em pó, que se dissolve, né, lá no nosso café, no nosso chocolatado, o sal na água, a sal da água do mar, o oxigênio no ar, o açúcar na água, todos esses são solutos, certo? A gente está falando de substâncias que são solúveis. E nessa aula a gente viu um pouquinho mais sobre a importância da água como um solvente universal. Agora, para a gente fixar um pouquinho mais essa aula, espero que você tenha feito anotações, mas pegue o seu lápis, sua borracha e o seu caderno e vamos para a nossa atividade de hoje. Até a próxima aula, pessoal!